E aí, pessoal, vamos para mais uma aula de geometria e o tema de hoje é a classificação, os tipos de segmentos, certo? Então, para começar, pessoal, vamos só dar uma relembrada aqui que segmento de reta é aquela parte da reta que inicia num determinado ponto e termina em outro determinado ponto. É como se a gente dissesse que tem início e tem fim, certo? Esse início e esse fim a gente chama de extremos, certo? Por exemplo, eu tenho aqui uma determinada reta e nessa reta eu estou colocando aqui para vocês de forma destacada o ponto A e o ponto B, certo? Então, esse tracinho, essa parte da minha reta que vai do ponto A até o ponto B é o que a gente chama de segmento AB, certo? Deixa eu até mostrar aqui para vocês. Isso tudo é o nosso segmento, essa parte que está pintada de azul, tá bom? E ela termina aqui e começa aqui, certo? Quando a gente está estudando o segmento, é bem comum os alunos estarem pensando que os segmentos são os pontos A e B. Não são, gente. Os segmentos, eles são justamente, ó, esse tracinho aqui, esse caminho que a reta percorre, começando no ponto A e terminando no ponto B, tá certo? Então, se fosse para a gente tentar associar um segmento com algo da nossa vida real, um segmento ele não seria, por exemplo, uma bolinha, ele não seria aquelas bolinhas de gude, né, que popularmente a gente chama de bila, não seria nada daquilo. Um segmento seria algo que se assemelhava a uma caneta, por exemplo, ó, certo? Ou então a um pincel. Tá bom? Então, isso aqui seria um segmento, tá certo? Como se fosse um fragmento da reta, tá bom? Então, vamos lá. Dando continuidade, agora que vocês já relembraram o que é segmento, vamos agora fazer as classificações. Lembrando que essas classificações, elas vão ser envolvendo dois segmentos, certo? Em alguns dos casos, ou mais de dois em outros casos. Começando por segmentos colineares. Vamos ver aqui. Segmentos colineares são aqueles segmentos que estão na mesma reta suporte ou em uma mesma linha, né? Com outras palavras. Reta suporte é a reta que está como se fosse, vamos dizer assim, hospedando aquele segmento. É como se fosse a reta que é a mãe daquele segmento. Por exemplo, se eu chamasse aqui de reta R, a reta suporte do meu segmento AB, ou seja, a reta que contém o meu segmento AB, é chamada de reta suporte, a reta R, certo? Então, vamos lá. Quando a gente diz que dois segmentos eles são colineares, é porque eles estão na mesma reta suporte. Vamos fazer um desenho aqui para vocês entenderem. Imaginem que eu tenho aqui uma reta. Vou chamar de reta S, certo? E aí, eu vou colocar aqui alguns pontos. Só que de todos esses pontos que eu coloquei, a gente poderia fazer vários segmentos, né? Mas eu vou pintar de azul só os segmentos que eu quero que vocês olhem. Esse aqui, ó, que vai do A para o B. E eu gostaria que vocês olhassem também para esse que vai do C para o D. Vocês estão vendo, né? Esses que eu pintei de azul. Pessoal, me digam uma coisa. Esses dois segmentos que eu coloquei como exemplo. O segmento AB, vou até colocar aqui para que vocês se acostumem com a notação. Segmento AB e o segmento CD.
Eles estão na mesma reta suporte? Estão. Então, eles podem ser chamados de segmentos colineares? Podem. Então, eles dois são segmentos colineares, tá bom? Ah, Andréia, pode me dar um exemplo de segmentos que não são colineares? Porque eu não estou entendendo bem como é que eles não são colineares, não. Muito simples. Olha aqui. Olha só, gente. Os segmentos que eu gostaria que vocês olhassem agora é o segmento AB, que é esse que vai daqui para cá, e o segmento BG. Certo? Então, olha só. AB e BG, eles estão na mesma reta, eles pertencem à mesma reta. Olha só, é só vocês olharem, ó. O AB, ele faz parte dessa reta suporte aqui, ó. Essa. E o nosso BG, ele não faz parte aqui dessa continuação, ó. Ele faz parte já dessa reta suporte. Então, AB e BG, eles estão na mesma reta suporte? Não, eles não estão. AB e BG, então, não são segmentos colineares. Então, pessoal, como o nome já diz, colinear significa estar na mesma linha, na mesma reta, certo? E essa palavrinha linha, ela já vem justamente da tradução da palavra reta em inglês, né? Que é line. Então, lá a gente não diz reta, a gente diz line. Então, por isso, colinear, certo? Então, sempre que pensar nisso aí, lembre-se de linha, que é uma outra palavrinha para reta, tá certo? Aqui não, aqui a gente chama de reta mesmo. Então, vamos lá. Dando continuidade, agora a gente vai dar uma olhadinha em segmentos consecutivos. Vamos ver segmentos consecutivos. Segmentos consecutivos. Bom, quando a gente está estudando aquela parte de aritmética, a gente já viu essa palavrinha consecutivo. Consecutivo é o que vem um seguido do outro. Vamos de novo colocar uma reta suporte aqui. E vamos colocar aqui agora alguns pontinhos. Eu vou botar duas retas suportes, tá bom? Só para vocês entenderem uma coisa. Bom, pessoal, olha só. Segmentos consecutivos vão ser aqueles segmentos que possuem um ponto em comum, um extremo em comum. Então, eles possuem um ponto, que na verdade é um extremo. Como assim? É o lugar onde um deles termina, tá? Um deles termina e o outro começa. Em comum. Popularmente é como se a gente estivesse dizendo assim: dois segmentos são consecutivos se onde um terminar, o outro começar já em seguida, aproveitando o mesmo ponto. É isso mesmo. Então, por exemplo, ó, esse do B para o C. Aqui, ó. Do B para o C, isso aqui é um segmento, não é? E do C para o D? Também é um.
Esses segmentos, os segmentos BC e CD, gente, eles são colineares? Não, nesse caso eles não são, porque eles não estão na mesma linha, eles não estão na mesma reta, né? Mas prestem atenção, onde um termina, que termina aqui no C, o outro começa, ou seja, eles têm um ponto em comum? Tem, ó. E até na escrita deles, ó, na anotação deles, a gente consegue perceber isso. Tem o C em comum. Às vezes você não precisa nem olhar para o desenho geométrico. Você basta olhar para a anotação, ó. Olha o C em comum aqui. Tem uma letra igual na escrita desses segmentos. Então, é claro que eles têm um ponto em comum, que é o ponto C. Agora, por exemplo, se eu tivesse AB e CD, tem alguma letrinha em comum? Tem algum ponto em comum? Não tem. O AB terminou bem aqui no B, ó. Olha onde foi que o CD veio começar, lá longe. Então, eles não têm ponto em comum. Então, AB e CD são segmentos consecutivos, certo? Tá bom? Agora, tem um outro tipo de ponto, um outro tipo de classificação que eu vou colocar para vocês aqui, segmentos adjacentes, que deve ser uma coisa aí que alguns já estão se perguntando, mas que eu vou responder agora. Tem casos que eu acredito que vocês já devem ter percebido, que dois segmentos eles podem ser as duas coisas ao mesmo tempo. Eles podem ser tanto colineares, ou seja, eles estarem na mesma reta e também onde um terminar, o outro começar, serem consecutivos. Isso acontece. Fazendo uma analogia com a nossa vida real, a gente poderia pensar o seguinte, ó. A gente diz que dois segmentos são colineares, como se fosse a gente pensasse em pessoas que moram na mesma rua, certo? Então, ó, as pessoas elas moram na mesma rua, elas podem morar com as casas grudadinhas uma na outra, como por exemplo aqui, ó, AB e BC, casinha grudada uma na outra, e podem morar na mesma rua, sendo que um tá lá no começo da rua e outro lá no final da rua, mas continuam morando na mesma rua. Isso aí é como se a gente pensasse nos segmentos colineares. O que interessa para mim não é se eles estão perto um do outro ou não. O que interessa para mim é que eles estejam na mesma reta, certo? Aqui, por exemplo, ó, aqui não são pessoas que moram na mesma rua. Um mora nessa rua aqui e o outro mora nessa, tá bom? Agora, já os segmentos consecutivos, eles só estão dizendo que as casinhas estão coladas uma na outra, certo? Seja fazendo esquina com a outra rua, seja os dois na mesma rua, mas a gente sabe que as casinhas estão coladas, certo? Agora, quando a gente chama de segmentos adjacentes, é quando acontece de dois segmentos eles terem as duas características ao mesmo tempo. Segmentos adjacentes são aqueles segmentos que são consecutivos e colineares simultaneamente. Ai, como assim simultaneamente? Já não entendi. Simultaneamente, gente, é ao mesmo tempo, tá? Simultaneamente. Então, vamos dar um exemplo aqui. Eu vou dar um exemplo de algo que já estava feito aqui no papel. Ó, olha aqui, essa folha do início. Eu pedi para vocês olharem para o AB e para o CD, não foi? Nesse caso aqui, eles são adjacentes? São não, porque eles estão na mesma reta, o AB e o CD, mas eles não são coladinhos um no outro, certo? Ó, não são coladinhos um no outro. Agora, por exemplo, se eu estivesse olhando para o AB e para o BC, esse segmento aqui e esse aqui, eles são ainda colineares? São, porque eles estão na mesma reta. Só que agora, eles são consecutivos também? São, porque eles possuem o ponto B em comum.
Então, nesse caso, a gente chama o que com eles? A gente chama eles de segmentos adjacentes, porque eles são as duas coisas ao mesmo tempo, tá bom? Então, vocês só precisam ter atenção com isso. Opa, deu uma balançadinha aí. Ó. A, B, C. O segmento AB é esse aqui. Ele está na mesma linha que o segmento BC. E além disso, AB e BC, eles têm um ponto em comum, que é o ponto B. Como eles são colineares e consecutivos simultaneamente, ou seja, as duas coisas ao mesmo tempo, então a gente diz que eles são segmentos adjacentes. Certo? E aí, vocês entenderam? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês deixem aí nos comentários, tá certo? Até mais, gente.